Pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Representa 16% da massa total, formada pela epiderme e derme. A epiderme é composta por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Já a derme, composta por um tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, na sua parte mais superficial, e denso, na sua parte mais profunda. Então, observe nessa imagem, nós temos aqui a epiderme e a derme. Observe que a epiderme, ela apresenta-se com a última camada composta por células mortas e queratinizadas. Nós temos aqui a derme. A epiderme é composta por um tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. E a derme é formada por dois tipos de tecidos conjuntivos. Um tecido conjuntivo frouxo na sua parte mais superior e um tecido conjuntivo denso, não modelado na sua parte mais inferior. Essa derme mais superficial chama-se derme papilar e essa derme mais profunda chama-se derme reticular. A derme papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo, e a derme reticular, por tecido conjuntivo denso, não modelado. Nessa imagem podemos observar também a tela subcutânea ou hipoderme, que não faz parte da pele. Observe na derme a presença de anexos córneos e anexos glandulares. Anexos córneos, nós temos aqui o folículo piloso esse que tem o pelo no seu interior, e o pelo é um anexo córneo. Córneo é aquilo que tem queratina. Lembremos que o folículo piloso ele tem a origem epitelial, mas ele se aprofunda na derme. Eis aqui o músculo eretor do pelo, que é um músculo liso. Observe também a presença de glândulas, como as glândulas sudoríparas e também as glândulas sebáceas. Observe que as glândulas sebáceas comumente encontram-se associadas ao folículo piloso. Além dessas estruturas, também podemos observar a presença de sensores, terminações nervosas acopladas às células conjuntivas, formando então os sensores da pele, que vão garantir o sentido do tato. A cor da pele depende de quê? Depende da quantidade de melanina, da quantidade de caroteno, da quantidade de vasos e da cor do sangue. Então aqui eu tenho essa mulher com a pele mais escura e a mulher com a pele mais clara. Essa mulher com pele mais escura ela tem mais melanina do que a mulher com pele mais clara, mas a quantidade de melanócitos, que é a célula que produz melanina, não muda entre elas. Vale também ressaltar que a gente não pode diferenciar a cor da pele apenas pela quantidade de melanina, mas também pela quantidade de caroteno que fica estocado no tecido adiposo subcutâneo. O caroteno é um pigmento carotenoide alaranjado que deixa a pele com essa coloração nas pessoas que têm uma maior quantidade desse pigmento no tecido adiposo subcutâneo. Então, o caroteno localiza no tecido adiposo subcutâneo e quando ele está em quantidade considerável, a pele da pessoa fica mais alaranjada. Então, a quantidade de vasos que a derme possui, associado também à cor do sangue, vão deixar essa pele mais avermelhada. Então você me pergunta, JK, a cor do sangue não é sempre vermelha? A questão é que uma pessoa que tem anemia tem menos hemoglobinas do que o normal. Então o sangue pode ficar menos vermelho. Quais são as funções da pele? A pele protege contra o atrito, a pele reduz a perda de água, a dessecação, protege contra infecções, a pele participa da primeira linha de defesa, juntamente com as mucosas, proteção contra a radiação ultravioleta, produção de vitamina D, essa vitamina D que é produzida na pele é a vitamina D3, percepção tátil e termorregulação. Em relação à questão da radiação ultravioleta, eu quero destacar mais uma vez aqui a questão da pele. Pessoas de pele mais escura têm a maior proteção contra a radiação ultravioleta, porém, têm a menor capacidade de produzir vitamina D, vitamina D3. Já pessoas de pele clara têm uma maior sensibilidade à radiação ultravioleta, mas produzem mais vitamina D3 pela pele. Então, pessoas que têm pele mais escura têm a maior capacidade de se proteger contra a radiação ultravioleta. Logo, têm menor incidência de câncer de pele. Mas, em contrapartida, produzem menos vitamina D3. Já pessoas de pele clara, essas pessoas têm uma menor proteção contra a radiação ultravioleta, logo têm maior risco de câncer de pele, mas, em contrapartida, produzem mais vitamina D3 para uma mesma intensidade luminosa em relação à pessoa de pele mais escura. Termorregulação. A pele garante termorregulação de duas maneiras. Primeiro, pelas glândulas sudoríparas. Não é produzindo suor que nós vamos respirar o nosso corpo, e sim quando o suor evapora. Então, essa glândula sudorípara produz o suor molha a superfície corporal, rouba calor da pele, e ao roubar calor da pele, evapora. E é nessa evaporação
que nós resfriamos a nossa pele, o nosso tegumento, a nossa superfície corporal. Quando a temperatura do meio está baixa, e a temperatura corporal também tende a baixar, para que isso não aconteça, a pele também participa do mecanismo de homeostase da temperatura corporal. Como? Eriçando os pelos. Os pelos ficam eretos e, ao ficar eretos, guardam a camada de ar sob suas estruturas, criando então uma zona de isolamento térmico. Então, os pelos eretos guardam a camada de ar e isso acaba atuando como isolante térmico. Como nós não somos animais muito peludos, isso não é tão significativo para nós humanos, como é para um urso, como é para um cão, que são animais bem mais peludos do que nós. Então, mais uma vez aqui você observa a epiderme e aqui a derme. Você nota que a epiderme ela tem as cristas epidérmicas, que são projeções que entram na derme. E observe que a derme tem papilas dérmicas. Isso serve para quê? Para aumentar o imbricamento, para favorecer a penetração de um tecido no outro, aumentando a retenção. Tudo bem? Nessa imagem você observa o folículo piloso, glândula sebácea, músculo eretor do pelo, que é um músculo liso, de ação involuntária, glândulas sudoríparas. Observe aqui glândulas sebáceas conectadas ao folículo piloso. Eis então a nossa pele. Epiderme aqui em cima, derme embaixo, e aqui embaixo a hipoderme, que não faz parte da pele, também chamada de tela subcutânea. Epiderme. A epiderme é formada por 4 tipos de células. Os queratinócitos, que produzem queratina, os melanócitos, que produzem melanina, as células de Langerhans, que apresentam antígenos aos LTCD4, ou seja, as células auxiliadoras. Então, as células de Langerhans são células de defesa da epiderme da pele, e a célula de Merkel, que é o mecanoreceptor tátil, ou mecanoreceptor tátil. De longe, os queratinócitos são as células em maior quantidade, e aí nós temos depois outras células como melanócitos, célula de Langerhans e célula de Merkel. Observe que a célula de Merkel está conectada a um dendrido de um neurônio sensitivo. A célula de Merkel tem um papel importante na percepção do toque sobre a nossa pele. Bom, quais são as camadas da epiderme? Camada basal germinativa, que fica lá embaixo, próxima à membrana basal. Logo em seguida nós temos a camada espinhosa. Logo acima, granulosa, lúcida e córnea. A camada basal possui células-tronco, que se dividem e se diferenciam, dando origem constantemente às células das camadas superiores. Na camada basal, as células se dividem, se diferenciam e vão sendo empurradas para cima, chegando à camada espinhosa. Na camada espinhosa, nós vamos ter projeções na membrana plasmática que ficam evidentes no preparo da lâmina. Essa camada espinhosa tem esse nome porque as células elas têm projeções, e nessas projeções nós temos o quê? Nós temos desmossomos, que são estruturas que aumentam a adesão entre as próprias células. Então, por que o nome da camada espinhosa é espinhosa? Esses espinhos são produto do preparo de lâminas. No preparo de lâminas acaba acontecendo então a formação desses espinhos. Camada granulosa. Então, à medida que as células vão sendo formadas aqui embaixo, vão sendo empurradas. Então, as células que eram da camada basal passaram para a espinhosa, e da espinhosa passaram para a granulosa. A camada granulosa, ela possui um impermeabilizante de natureza lipídica. E esse impermeabilizante de natureza lipídica começa então a provocar a morte da própria célula. Então, na camada granulosa, nós temos uma impermeabilização das células devido a um acúmulo de lipídio entre as células, bloqueando as trocas de substâncias. Substâncias essas que derivam de onde? Da derme. Então, como a camada granulosa é uma camada de células recobertas por lipídios impermeabilizantes, essa camada bloqueia a troca de substâncias com os vasos da derme e essa camada granulosa começa então a ter suas células em processo de morte. Ao mesmo tempo, eu tenho um aumento da quantidade de queratina dentro dessas células. Camada lúcida. A camada lúcida, presente apenas na pele espessa, como na palma da mão e planta dos pés, não possui núcleo e organelas com muita queratina. A camada lúcida é praticamente uma camada de células mortas. Por quê? Porque durante o processo de diferenciação, nós temos a degeneração da célula aqui na camada granulosa. Você observa que na camada granulosa, o núcleo e as organelas já estão em degeneração. Tudo bem? E na camada lúcida, as células estão praticamente mortas. Camada córnea, células mortas com muita queratina, revestidas por lipídios impermeabilizantes. Intensa descamação, protege as camadas vivas mais profundas. A última camada, sendo a camada morta, essa camada morta protege as camadas que estão embaixo. Epiderme, células com vida curta, alta atividade mitótica,
renova-se de 20 a 30 dias, espessa na palma da mão e planta dos pés, barreira contra lesões químicas, físicas e biológicas. Observe aqui que eu tenho várias subcamadas em cada camada. Isso aqui é um desenho mais esquemático e aqui eu tenho uma imagem mais real do que a epiderme. Então, aqui eu tenho embaixo a camada basal, aqui eu tenho a camada espinhosa com várias subcamadas, camada granulosa, lúcida e córnea. Quando se faz uma tatuagem, quando se pigmenta a pele, esse pigmento é colocado na epiderme ou na derme? Se o tatuador colocar o pigmento na epiderme, essa tatuagem só vai durar em torno de 20 a 30 dias, porque os queratinócitos estão constantemente sendo descamados. Então, o pigmento da tatuagem é colocado na derme. A derme é bem mais estável do que a epiderme. Logo, o pigmento é colocado na derme e não na epiderme. Melanócitos. Derivam das quistes neurais, produzem melanina a partir do aminoácido tirosina. Melanina absorve radiação ultravioleta. Tipo de melanina: eumelanina, melanina marrom, e feomelanina, melanina vermelha amarelada. Os melanócitos estão na base do pelo. Eles transferem grânulos de melanina para os queratinócitos da base do pelo. O pelo muito lembra a epiderme. Ele tem na base células vivas, mas à medida que essas células vão se afastando da base, elas vão morrendo. Os melanócitos transferem grânulos de melanina para as células, para os queratinócitos da base do pelo. Então, o que faz uma pessoa ter o cabelo escuro é ela ter uma grande quantidade de eumelanina no cabelo. Agora, uma pessoa de cabelo loiro ou cabelo ruivo, ela tem uma proporção especial entre eu e feomelanina. Então, o que diferencia a cor do cabelo é justamente as proporções entre eu e feomelanina. Observe aqui o melanócito com seus prolongamentos, e esses prolongamentos injetam grânulos de melanina dentro dos queratinócitos, como você pode observar nessa imagem. Os melanócitos localizam-se no sistema nervoso central, olhos, mucosas, epitélio folicular e interfolicular da pele. Prolongamentos injetam grãos de melanina, ou grânulos de melanina, nas células basais e espinhosas. Pessoas de pele clara e pessoas de pele escura têm a mesma quantidade de melanócitos. O que muda entre elas é a quantidade de melanina. Tipo de radiação ultravioleta: radiação ultravioleta A, B e C. Radiação ultravioleta A, 95% de incidência, constante ao longo do dia, penetração profunda na pele, bronzeamento, fotoenvelhecimento e secundário nos tumores de pele. Vamos aqui comigo. O que é que nós temos? A radiação ultravioleta A é responsável pelo bronzeamento da pele. Então, essa pele é uma pele bronzeada. Então, aqui você observa a marca do biquíni. A pele dessa pessoa é uma pele mais clara, mas com o estímulo da radiação ultravioleta A, os melanócitos passaram a produzir mais melanina, para justamente proteger essa pessoa dessa radiação. Melanina essa que foi transferida para os queratinócitos. Interessante que os grãos de melanina, ou grânulo de melanina, eles se dispõem de maneira o quê? Intracelular e supranuclear. Os grânulos, eles ficam sobre o núcleo, criando um capuz. Então aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho os grânulos, ou grãos de melanina. Eles se dispõem no meio intracelular e supranuclear, protegendo o núcleo contra as radiações ultravioletas. Então essa mulher está com bronze. Já essa mulher está com uma queimadura. Essas zonas vermelhas são zonas de queimadura. Então não confunda um bronze com a queimadura. É claro que essa mulher também tem bronze aqui, ó. Também tem bronze, mas aqui ela está com queimadura. Você pode observar nesse homem que o lado esquerdo dele é mais envelhecido que o direito. Então ele foi caminhoneiro durante muitos anos, recebendo mais sol do lado esquerdo que do direito. Observe o que aqui a radiação ultravioleta A é capaz de fazer, o chamado fotoenvelhecimento. Então, em locais onde a insolação é intensa, em locais onde eu tenho intensa insolação, é interessante a pessoa se expor ao sol com os cuidados necessários. Exemplo, o uso de filtros solares. Essa radiação ultravioleta A, ela é secundária nos tumores de pele. Ela não é primária. Primária é a B. Radiação ultravioleta B, 5% de incidência, maior intensidade entre 10 e 16 horas, principalmente no verão. É aquela que os especialistas buscam nos orientar para nós nos protegermos. Penetração superficial na pele, está associada a queimaduras e é a principal responsável pelos tumores de pele. Destaco o melanoma e os carcinomas. Tá aqui o melanoma. O melanoma ele se caracteriza por ter o bordo irregular, lembrando muito o mapa. Ele tem uma coloração heterogênea, zonas mais claras, zonas mais escuras. E ele tem o tamanho do diâmetro da ponta de uma caneta, da ponta de um lápis. Radiação ultravioleta C, 0% de incidência, bloqueada pela camada de ozônio.
Considerando a camada de ozônio íntegra, sem rarefação, nós temos 95% de incidência de radiação ultravioleta A, 5% de incidência de radiação ultravioleta B e 0% de incidência de radiação ultravioleta C. Derme. A derme é 15 a 40 vezes mais espessa que a epiderme, responsável pela nutrição da epiderme através de vasos sanguíneos. Presença de anexos epidérmicos. Quando eu digo presença de anexos epidérmicos, é porque o folículo piloso e as glândulas como sudoríparas e sebáceas derivam da epiderme. A derme papilar ela é superior, delgada, adjacente à epiderme com tecido contívo frouxo. Já a derme reticular, inferior, espessa, adjacente à hipoderme ou tela subcutânea, com tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui em cima eu tenho a derme papilar e aqui embaixo eu tenho a derme reticular. A derme papilar é próxima à epiderme e a derme reticular é próxima da tela subcutânea ou hipoderme. Nós temos aqui os pelos. Observe aqui na base do folículo piloso o bulbo piloso. Esse bulbo piloso apresenta então com matriz, melanócito, papila pilosa e vasos sanguíneos. Eu observo os melanócitos transferindo grãos de melanina para os queratinócitos que formam o pelo. Então a base do folículo piloso é o bulbo piloso. E aqui nós observamos as outras regiões do pelo. Raiz do pelo, medula, córtex, cutícula do pelo, folículo piloso, baía interna da raiz, baía externa da raiz e bainha dérmica da raiz. Glândulas sudoríparas presentes na derme, desembocam em poros epidérmicos, ausentes na margem dos lábios, glande e clitóris. Tubulosas simples enoveladas, secreção com água, sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia e ácido úrico, no caso das glândulas meróquinas, que correspondem à maioria das glândulas sudoríparas. Já as glândulas apócrinas, além dessa secreção aqui, elas também secretam proteínas. Onde encontramos glândulas sudoríparas apócrinas? Nos folículos pilosos associados às areolas mamárias, que são aqueles discos escuros ao redor do mamilo, axilas, região perianal e pubiana. Quero lembrar vocês que alguns autores já nem mais consideram essas glândulas como apócrinas, e sim como glândulas meróquinas que exorcitam um suor rico em proteínas. Glândulas sebáceas presentes na derme, desembocam em folículos pilosos, salvam nos lábios, mamilos, glande e pequenos lábios vaginais. Nesses locais, há glândula sebácea, só não há glândula sebácea associada a pelo, como você pode observar nessa imagem. Aqui você tem glândula sebácea associada a pelo. Ausentes na palma da mão e nas plantas dos pés. Na palma da mão e planta dos pés nós temos glândulas sudoríparas. Elas são glândulas acinosas simples ramificadas. Liberam uma secreção lubrificante rica em gordura, ácidos graxos e colesterol. É o chamado sebo. As glândulas sebáceas sofrem bastante influência do hormônio testosterona, por isso que nos homens há uma maior tendência à acne. A acne é a inflamação na glândula sebácea. Essa inflamação é consequência do ataque de uma bactéria, de um pequeno artrópode, fatores genéticos hormonais e também a questão de higiene. Função sensorial da pele, o tato. Nós temos 3 tipos, basicamente, de sensores na pele. Então, eu estou desenhando aqui para vocês dendritos. Dendritos de neurônios sensitivos. Então, nós temos aqui um dendrito, que é conhecido como terminação nervosa livre, porque ele não tem nenhuma cobertura. Terminações nervosas encapsuladas são terminações nervosas, dendritos de neurônios sensitivos, cobertos por células conjuntivas. E há também o chamado disco de Merkel. O disco de Merkel corresponde, então, a uma célula epitelial, chamada célula de Merkel, conectada a uma terminação nervosa. Nessa imagem observamos o quê? Terminação nervosa livre, corpúsculo de Meissner, Pacini, terminal de Ruffini e disco de Merkel. Disco de Merkel é esse aqui. Terminal de Ruffini, corpúsculo de Pacini e corpúsculo de Meissner são terminações nervosas encapsuladas. E terminação nervosa livre são terminações que não têm nenhum envoltório conjuntivo ou epitelial. Detalhe que a diferença da terminação nervosa encapsulada para o disco de Merkel é que essas células aqui são células conjuntivas, que envolvem a terminação nervosa, na terminação nervosa encapsulada. Já no disco de Merkel, isso aqui é uma célula epitelial, chamada célula de Merkel. Outra imagem, observando os sensores da pele, terminações nervosas livres, corpúsculo de Ruffini, Pacini, observe, disco de Merkel, Meissner. O plexo da raiz pilosa também corresponde a um tipo especial de terminação nervosa livre. São terminações nervosas livres que envolvem o folículo piloso, sendo responsáveis pela percepção de trações no folículo piloso ou pressões. Mas vamos aqui analisar o papel de cada sensor desse. O receptor do folículo piloso é um mecanoreceptor do folículo piloso. O terminal de Ruffini, terminais nervosos encapsulados atuando como mecanoreceptor, ou seja, associado então ao toque, à pressão. Corpúsculo de Pacini,
terminais nervosos profundos envoltos por camadas de células que captam variações de pressão. Disco de Merkel, terminais nervosos ramificados ligados às células de Merkel, que captam estímulos de pressão e tração. Terminações nervosas livres, terminais nervosos envoltos por células e membrana basal, que captam estímulos táteis térmicos dolorosos. Perceber toque, perceber frio, calor, perceber estímulos dolorosos é de responsabilidade das terminações nervosas livres. Corpúsculo de Meissner e bulbos terminais de Krauss são terminações nervosas encapsuladas, mecanoceptoras. Meissner, na pele dos dedos, palma das mãos, planta dos pés, antebraços, lábios, pálpebras, língua genital externa e mamilos. Já de Krauss, estruturas presentes na pele, mucosas, lábios e genital externo.